Sério mesmo que vocês me fizeram vir aqui gravar um vídeo sobre as duas vitórias da seleção brasileira contra Chile e Peru? Gente, é o Chile e é o Peru. Vocês já viram onde essas seleções estão na tabela de classificação das eliminatórias da Copa do Mundo? Pra ser bem sincero, o jogo contra o Chile eu nem comentei porque eu só fui ver a reprise depois. E aquilo ali foi uma tortura de jogo de futebol. Vamos combinar que eu só tô aqui para poder rebater os pachecos. Aquela galera mais empolgada, aquela galera que acredita que a seleção brasileira voltou a ser o máximo porque goleou o Peru. Gente, o Peru é o penúltimo colocado das eliminatórias. É a pior seleção do continente. Vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares porque é importante. É importante para mim. É importante para você, é importante para que a gente volte a ser uma nação minimamente organizada na visão esportiva e visão futebolística. Para poder entender melhor o que aconteceu com a seleção brasileira contra o Peru, a gente tem que voltar no jogo contra o Chile, e eu devo dizer que eu fui obrigado a assistir essa reprise desse jogo, esse longuíssimo jogo de futebol, onde a seleção brasileira começou perdendo e levou o primeiro tempo inteiro para empatar esse jogo. Num sofrimento atroz. Não foi um bom jogo. Mais uma vez, nós demonstramos os mesmos problemas dos jogos anteriores. Nós não temos criatividade ofensiva, nós temos problemas de defesa, nós temos pouca criatividade no meio-campo, nós não temos um bom jogo de transição. O Dorival Júnior não tem um plano, minha gente. E a gente sabe disso. A gente quer esconder... A gente não. Tem uma galera que quer esconder o sol com a peneira, mas esse povo sabe que o Dorival Júnior não tem um plano. Fica difícil defender o Dorival Júnior quando ele sofre para vencer o Chile, que perdeu para todo mundo. O Chile perdeu os últimos 5 jogos das eliminatórias. Estava jogando em casa precisando ganhar. Aí, quando sofre o gol do empate no final do primeiro tempo, precisa subir as suas linhas de meio campo e ataque para poder vencer o jogo, porque está numa situação desesperadora, está jogando em casa, precisa ganhar o jogo. E aí o Brasil leva mais 44 minutos no segundo tempo para marcar o gol da vitória, e ainda assim o gol da vitória num bate-rebate, numa bola desviada, que dá para dizer que aquele gol foi uma cagada. Não foi um gol consciente, foi uma cagada. Então não venham me dizer que o Brasil jogou bem contra o Chile porque não jogou. E o jogo contra o Chile é uma determinante para o jogo contra o Peru, porque a seleção brasileira que tinha que vir motivada, aliviada, sem pressão, estava com uma baita pressão em Brasília para ganhar e ganhar bem do Peru, e ainda assim não fez um bom primeiro tempo contra os peruanos. Todo mundo viu que até o pênalti convertido não teve um bom futebol da seleção brasileira e que aquele primeiro tempo foi extremamente problemático, para não dizer pífio. Ah, mas o Brasil engrenou no segundo tempo, o Brasil teve um futebol mais fluente e tudo mais. Só depois do segundo gol, porque aí o Peru, da mesma forma como o Chile fez, foi pro desespero, tentou endurecer para a seleção brasileira, e eu não vou me furtar de fazer essa piada, é claro que eu vou mandar essa piada, afinal de contas tem que ter a piada de tiozão no vídeo. Então, o Peru decidiu complicar o jogo pro Brasil, ou pelo menos tentou, pelo menos foi pra cima, e aí tomou a goleada, inclusive com um golaço no quarto gol do Brasil. Acho que a melhor coisa que aconteceu com a seleção brasileira naquele jogo foi aquele quarto gol. E o que era para ser um jogo tranquilo, no final das contas, se transformou na constatação que o time do Dorival não está pronto. E o Dorival sabe disso, e, pelo amor de Deus, Dorival Júnior, seja brifado, passe por um briefing, passe por um media training, estude um pouco antes de abrir a boca, porque as suas coletivas são, como é que eu posso dizer, são arsenais de bobagens. A cada coletivo, o Dorival Júnior fala uma grande besteira. E a clássica que a gente apontou num dos últimos vídeos que eu gravei falando sobre o futebol da seleção brasileira, foi essa história dele afirmar que, com certeza, o Brasil estará na final da Copa de 2026, sendo que a gente ainda nem se classificou. Tudo bem, tá na 4ª posição, se tivesse feito 5 gols contra o Peru, estaria na 3ª, superando o Uruguai pelo saldo de gols,
mas ainda não estamos na Copa do Mundo lá dos Estados Unidos, México e Canadá. E colocando em perspectiva tudo o que aconteceu até agora, e levando em consideração que já foram 10 jogos de um torneio eliminatório que é composto por 18 partidas, é só você pensar, você, amigo torcedor, que está empolgado com a vitória do Brasil contra o Peru, com essa goleada, que é um resultado enganoso, é um resultado que não conta tudo o que aconteceu no jogo, é um resultado que não mostra que o desempenho da seleção brasileira ainda está aquém do potencial para esse grupo de jogadores que, por favor, tentem não queimar esses jogadores, tá? Tentem não queimar esses jogadores, tentem não dizer que essa geração não vinga, que não é de nada, que são jogadores fracos. Tudo bem, a gente tem que questionar a nossa Neymar dependência até hoje, mas vamos tentar não criticar os caras que estão ali fazendo o papel deles também, porque não é culpa deles seguir a orientação do Dorival Júnior. Mas de qualquer forma, é só parar para pensar, torcedor brasileiro. Nós ganhamos das 2 últimas colocadas dentro desse torneio classificatório. Depois disso, nós sofremos contra Bolívia e Venezuela, nós tivemos problemas com o Paraguai, sofremos contra o Equador e tivemos enormes dificuldades contra a Argentina, Colômbia e Uruguai. Nós tivemos sérios problemas com várias das seleções que estão mais ou menos no mesmo bolo que a gente, porque, gente, ganhar de Peru e Chile era obrigação. Obrigação, não era nem um dever, era obrigação. 6 e 5 pontos nas eliminatórias da Copa do Mundo explicam por que era uma obrigação ganhar dessas duas seleções. Então, não conseguir ter bom desempenho contra a Argentina, Colômbia, Uruguai, Equador, Bolívia, Venezuela. A gente teve dificuldade contra a Venezuela, gente. Então, devagar com a dor. Devagar com a dor. Nós não estamos com uma seleção organizada, nós não estamos com uma seleção que tem um plano de jogo. Dorival Júnior não sabe o que fazer ainda com essa seleção brasileira e a gente vai ter que remar muito para garantir essa classificação. Insisto, não existe grandes diferenças de pontos entre Venezuela, Bolívia, Paraguai, Equador e Brasil. Não existe, são apenas 5 pontos de diferença e 2 tropeços da seleção brasileira. Algo que é totalmente possível. Se enfrentar Argentina e Uruguai com esse futebol, podem fazer com que a seleção brasileira tenha problemas e dificuldades para se classificar para a próxima Copa do Mundo. E no caso do Dorival Júnior, ele se meteu numa grande encrenca. De novo, ele disse que nós estaríamos na final da Copa de 2026. Por enquanto estamos dentro, mas com mais chances de ficar fora do que ficar dentro. Insisto, de 10 jogos, o Brasil tem 5 vitórias e 4 derrotas nessa eliminatória. É disparada a pior campanha da história do Brasil nas eliminatórias. Então, não é pouca coisa o que está acontecendo. Não vamos nos empolgar com o que aconteceu nessa última janela FIFA das eliminatórias. Vamos ter um pouco de racionalidade, algo que falta ao presidente da CBF. Porque tudo isso, insisto, está nas costas do senhor Edinaldo Rodrigues. Aliás, dá até um certo ranço quando a gente vê o senhor Edinaldo comemorando com a seleção brasileira de futsal o campeonato mundial. Ele segurando a taça, todo felizão, dando risada. E isso me deu uma certa gastura. Eu confesso que eu fiquei um tanto quanto irritado ao ver essa cena. Então tudo que acontece nessa desorganização do futebol brasileiro, dessa desorganização da seleção brasileira, está na conta do senhor Edinaldo Rodrigues. É ele quem tem a responsabilidade maior de tudo que está acontecendo. O Dorival também tem responsabilidade por aceitar ao convite. Ele poderia ter dito não. Ele poderia ter ficado de boaça. Ele poderia ter ficado aqui em Floripa, numa boa. Ele mora aqui em Florianópolis, meu vizinho, inclusive. Ele poderia ter ficado de boa aqui em Floripa, que nada disso estaria nas costas dele. Mas além de aceitar o convite, ele fala essas bobagens nas coletivas. Não foi só essa não, tá? Não foi só essa. Quando ele normalizou as coisas estranhas que aconteceu com o Vinícius Júnior lá na Espanha, ele também andou falando umas bobagens. Então, ele que se preocupe mais em fazer o próprio Vinícius Júnior render mais na seleção, em fazer o Rodrigo continuar a render um bom futebol, em colocar o Endrick no esquema. Ele tem muitos talentos para fazer a seleção brasileira jogar. Só que talvez esteja faltando uma pecinha ali
entre o Pofechô e o time. É porque é o Pofechô que instrui os seus atletas. É o Pofechô que acaba explicando, você tem que ficar nessa posição e o esquema tático é esse aqui. Falta um plano para o Dorival Júnior, falta um plano para a seleção brasileira. E ganhar do Peru e do Chile é mais do que obrigação. Beleza, a seleção brasileira ganhou das duas piores seleções das eliminatórias. E daí? Não fez mais que obrigação. Eu espero mais de um time cujo treinador disse que está na final da Copa do Mundo de 2026.